que a gente quer, na verdade, é fazer com que os cemitérios tenham esse reconhecimento de ser um lugar muito mais do que um aparelho sanitário, que ele é importantíssimo. Vale lembrar a pandemia e vale lembrar que o nosso sistema funerário não sucumbiu por conta dos profissionais que trabalham nesses lugares, né? Os coveiros, sepultadores, as pessoas que trabalham na administração. Esse setor acabou não sendo reconhecido como um serviço essencial, que eu acredito, minha opinião muito pessoal, foi um erro, porque não tinha nada mais essencial do que conferir às famílias dignidade naquele momento tão difícil. Então eu falo isso de forma muito mais afetiva do que acadêmica, né? Aproveitando que já está bastante justificado, pelo menos dessa dimensão acadêmica, o projeto, eu falo isso de forma muito afetiva. Eu digo que o cemitério, diferente do que muita gente imagina, é um lugar de vida, é um lugar de continuidade, é um lugar de reencontro com pessoas numa dimensão pequena, mais próxima à nossa, dos nossos familiares, dos nossos antepassados, e de uma maneira maior, ele propicia esse encontro nosso com um senso de pertencimento que muitas vezes sequer existe nas gerações mais novas. Que as pessoas antigamente tinham muito mais, as pessoas sentiam orgulho da história, conheciam a história das suas cidades, das suas comunidades, e isso acabou, não vou ser presunçoso de imaginar que é por falta... Os lutos dos povos antigos eram longos, né? Longos, porque na verdade pareciam celebrações à vida das pessoas. Não apenas essa ausência, evidentemente, que ocorrerá, mas muito em razão disso, de ser também uma celebração, de ser um memorial de pessoas, de biografias, de afetos, de sentimentos, e eu fico muito feliz por termos essa oportunidade aqui. Novamente agradeço, deputado Jonas, porque a gente pode falar disso de forma franca, sem medo, porque a gente não precisa ter mais medo de defender esse ponto, né? De dizer que o que a gente quer não é nenhum tipo de pedido exótico, não é nenhum tipo de pedido estranho à realidade do nosso cotidiano, é simplesmente o reconhecimento de um território e de tudo que ele afeta. Campinas, por exemplo, já caminhando para o final, Campinas, por exemplo, não apenas o nosso cemitério da saudade é um local que exibe todas essas vocações, mas nós temos no coração da cidade um monumento, túmulo, a um dos maiores brasileiros da história, Carlos Gomes, que fica sob um monumento erguido por um dos grandes escultores brasileiro naturalizado, é bem verdade, Rodolfo Bernardelli, que era uma referência da Escola de Belas Artes em dois períodos, no finalzinho do Império e no começo da República. Então a gente tem no coração da nossa cidade essa vocação exibida e muita gente não sabe que esse grande brasileiro descansa ali. Então, para fechar aqui, eu gosto de dizer também que não existe um lugar que explique melhor a cidade que o seu cemitério. Por isso, eu acho que é muito importante a gente preservá-los, para termos acesso às memórias, às biografias, a tudo que foi bom, a tudo que foi ruim, para a gente construir e lembrar do que somos, para poder dar um passo à frente e buscarmos o que a gente deseja coletivamente, comunitariamente, como ideal de uma sociedade.